Amém. Comenta os irmãos capazes, Senhor. 皆さん、主の平和。 Estamos nessa terceira Santa Ceia deste ano, né? Já está entrando, logo entra a primavera. 今年3回目の生産式で、もう春の季節も間近に迫ってます。 Agora está ficando gostoso, né? ちょうどいいその季節になってきましたね。 Agora não tem aquela desculpa que está muito frio para ir para o culto. もうこれでね、寒すぎるからもう教会に行けませんという言い訳はできませんよ。 Agora não vem com a desculpa, não. Agora, pastor, nós vai ver as flores. 今度は花見がしたいから教会に行きませんとかいう言い訳はしないでください。 Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 16, では、第一コリント人の手紙の16章をお開きください。 versículo 14. 14節。 Que foi falado ontem também sobre isso. 昨日の、礼拝の司会者も、この聖句を読まれました。 Diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Fazei todas as vossas obras com amor. 第一コリント人の手紙の16章14節。一切のことを愛を持って行いなさい。 Vamos estar fazendo mais uma oração. 祈りましょう。 Querido Deus, nosso Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa manhã que estamos na Tua presença, por mais um culto de Santa Ceia, Senhor Deus. Nós reconhecemos nossas falhas, que nós nada somos, nós nada podemos sem Tua presença, sem o Senhor em nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, eu me coloco em Tuas mãos, Senhor Deus. Usa-me, Senhor Deus, como um canal de bênção para edificar a sua igreja, Senhor. Enche-me com Teu Espírito Santo, Senhor, para que possa falar com cada vida e cada coração aqui, que cada vida possa sair transformados pelo poder da Tua palavra. Eu repreendo na autoridade que há no nome de Jesus todo espírito perturbador, tudo aquilo que atrapalha o culto, fora daqui agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Deus, eu consagro, Senhor Deus, a minha vida e esse tempo, esse local, essa hora para Ti. Usa para a Tua glória e o Teu louvor que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? ご着席ください。 O tema da mensagem de hoje é Faça a sua parte. で、今日の本日のテーマはあなたのすることをしなさい。 Nós vemos que quando a gente começa a ler a Bíblia, você vai ver que ela se assemelha com um manual de instrução. あなたが聖書を読むと何かね、新しい教えを受けているかのようになります。 Quando você compra um eletrodoméstico, algum aparelho, um computador, qualquer coisa que você compra, ela vai ter um manual de instrução de como você usar, o que você deve fazer, o que não deve fazer. 例えばあなたが何かのね、パソコンだったりとか家電品をね、買った時には、いつも説明書が付属してます。 O nosso equipamento de som, a gente tenta sempre ensinar para os irmãos, olha, tem um jeito de desligar, um jeito de ligar. Se você faz errado, aí danifica o aparelho da igreja. 音響の面でもどうやって音が出るようにするのか、どうやって消すのかだったりとか、つけたままだったらどうなるのかとか、様々なことを説明します。 Então, o manual de instrução é a pessoa que fez, o fabricante, ele fornece o manual de instrução para que a pessoa possa usar da melhor maneira possível aquilo que foi criado. で、作られたものがなるべくね、使いやすく、使っている人が使いやすいように説明書とか新しい教えがあります。 Existem muitas pessoas que elas compram algo novo e por não ler o manual de instrução, ela acaba estragando ou perdendo aquilo, quebrando aquilo que ela comprou. たまに何か新しいものを買ったのに説明書とかも読まないで、自分でいじって使い物にならないとか、そういったトラブルもたまにあります。 E a Bíblia, ela é um manual de instrução da nossa vida. で、聖書も私たちの人生においてはやっぱり新しい教えのような存在です。 Foi algo que o Criador criou e deixou para nós. 神様が作られて私たちのために残されたものです。 Assim como foi pregado ontem, uma palavra maravilhosa das instruções de Deus para a nossa vida, os passos para você saber a vontade de Deus. で、昨日も話をされたように、神様の教えというのは本当に素晴らしいものだし、神様の御心を行うことも素晴らしいことです。 Então, quando você se aproxima de Deus, da sua palavra, Deus ele vai se revelar a você. 御言葉に従い生きていくのであれば、あなたに神様の語りたいことが、示されます。 Então, sempre vai haver algo que você deve fazer. あなたはやるべきことが必ずあります。 A Bíblia ela fala aqui, vamos abrir em Tiago. ヤコブの手紙を開きください。 Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. 1章22節から読みたいと思います。 Diz assim, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural
E depois de se contemplar a si mesmo, vai e se logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. 御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものにとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺めている人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのような顔でどのような、であったかも、すぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な立法を一心に見つめてそこから、離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。Você nunca vai ser chamado de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus só porque você vai na igreja. Você vai ser chamado de homem de Deus e mulher de Deus quando você cumprir com a palavra de Deus. あなたがただ教会に行っているだけだったら、決してね、その神の人とは呼ばれないです。ただあなたが御言葉を聞いて従うのであれば、あなたは神の立派な人となります。Por isso que está falando aqui, se você ouve a palavra de Deus e você pratica ela na sua vida, você vai ir bem. であなたが聞いた御言葉を自分の人生に適用していくのであれば、あなたは成長していきます。No final do versículo 25 fala assim que se você é executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. そういう人は25節に書いてあるように、実際に行う人になって、こういう人はその行いによって祝福されると書いてあります。Esses dias eu estava falando com um irmão e estava falando sobre a importância de você praticar a palavra de Deus. 最近ね、兄弟に話をしたんですけども、御言葉を行う人になることの大切さについて話をしました。Se você pratica a palavra de Deus, ela vai mudar totalmente o estilo de vida seu. 御言葉をね、行う人になるのであれば、あなたの人生は変わっていくよと話をしました。Por exemplo, desde quando nós estamos, quando nós somos criança, quando nós começamos a frequentar o prezinho, a escola, nós vemos que a importância de você se portar bem, de você obedecer. あなたが学校に行くと、良い態度を持つことだったりとか、しっかりとね、教えられていることをね、行うことの大切さについて、あなたは教わります。Então, desde das crianças vai ter aquele que pratica o certo e aquele que pratica o errado. 正しいことを行うものもいれば、悪いことを行うものもいます。Desde quando você senta numa sala de aula ali, se você escuta, você presta atenção na aula, você vai ir bem na prova. Se você fica bagunçando, se você ignora zomba do professor que está te ensinando, você não vai passar de ano. あなたがね、もし授業態度が良ければ、受験だったりとかテストでいい成績取れるし、悪い授業態度だったら悪い結果になります。Aqui no Japão eles passam de ano sem a pessoa aprender, né? É diferente do Brasil, né? 日本とかとブラジルの教育方針はちょっと違いますけど。No Brasil, se você está na primeira série e você não aprendeu as coisas da primeira série, no outro ano você continua sendo a primeira série. あなたの例えばブラジルだと成績が悪ければ最悪の場合留年してしまいます。Então, se você não aprender 2 anos, no terceiro ano você continua sendo a primeira série. 2年間授業態度が悪ければ、成績が悪ければ留年します。Mas aqui no Japão você ganha um diploma sem você saber de nada. で、日本だと留年という制度はね、一定の期間まではないんです。Então, esse é um grande problema que nós, os estrangeiros, temos, porque os filhos são colocados na escola, e eles estudam anos ali, 5, 6 anos, faz o shogaku, faz o chui, e muitas vezes não sabem realmente, não estão entendendo, às vezes não aprende o idioma, não aprende tudo bem. 成績が悪くても進級もね、していきます。Então, nós vemos que nós temos regras que, se nós prestarmos atenção desde quando nós somos crianças, você sentar, você prestar atenção, respeitar quando alguém está falando, tudo isso vai fazer bem para você se você fizer da maneira certa. もし授業で一生懸命取り組んで話をしていることをしっかりと聞いて学んでいくのであればいい成績が取れます。Se você for uma pessoa obediente aos seus pais, você vai apanhar menos do que aquele que é rebelde, que sempre está aprontando, não é verdade? 両親の教えに従えるような人にもなっていきます。Os irmãos que são as arteiras já deram aquela risadinha assim, né? Eu apanhei bastante, pastor. 自分の悪い一面に心当たりがある人がいるかもしれません。Pastor Kiel me apanhou bastante também. Cadê? A irmã Vera não está aqui, né? Deve estar orando, né? 私のね、過去もね、今とは異なるものでした。Naquela época, a correção era aquela romana, né? 40 menos 1. Sinta, até a perna ficar marcada.
本当にね、悪いことをすれば、両親に罰を、いつもね、与えられてました。Mas a minha mãe ensinava a gente a se portar bem. A gente apanhava em casa, mas quando a gente ia na casa dos outros, as pessoas pensavam, que criança mais educada. で、罰が与えられてないいい子だったらね、本当にみんなに感心されます。A gente ficava quietinho ali. Se ela falava assim, ó, senta aqui, né? A gente ficava sentado ali até a segunda ordem. で、座りなさいと言われたらね、ずっと座ったままです。Eu era bem criancinha assim, e ela levava eu para a igreja. Eu lembro que eu não entendia nada, mas ela falava, senta aqui, eu ficava lá. で、私はね、教会にね、幼少期に連れて行かれると、ここに座っていなさいと、話が分からなくても、いつもね、しっかりと座ってました。Mas hoje que eu sou adulto, que eu sou homem já com 40, quase 45 anos, eu sei que foi muito bom o que a minha mãe me ensinou. で、45歳になった今は、本当にね、今まで両親から教わってきたことが、本当にね、良かったんだと、私は思いました。A Bíblia ela fala assim que o primeiro mandamento que tem uma promessa, sabe o que é um mandamento que tem uma promessa? Quando você cumpre, você obedece esse mandamento, você recebe algo em troca, é um mandamento com uma promessa. で、あなたが第一の戒めをしっかりと従うのであれば、従った従順な態度を見て、祝福が与えられます。Então, o primeiro mandamento que tem uma promessa é você honrar, você obedecer aos seus pais, que vai fazer que você tenha uma longa vida e uma vida boa, abençoada. 両親を尊ぶのであれば、あなたは長生きし、そして祝福が与えられるような人生になると、聖書では教えています。Nós vemos uma geração que tem de tudo na mão, tem tecnologia, era para ser a melhor geração, tem sabedoria, tem conhecimento, mas nós vemos pessoas sendo destruídas aos poucos. で、今の時代はね、いろいろ発展していて、より良い時代になっているかもしれないんですけども、家庭崩壊がしてしまっているところも、一部ではあります。E nós vemos que muitas dessas pessoas foram pessoas rebeldes que não obedeceram, não honraram os seus pais. その原因はね、やっぱり両親を尊ばなかったりとか、大切にしなかったゆえに、そういったことが起こります。Então, quando você lê a palavra de Deus, você tem que praticar ela. Se Deus está falando assim, honra os teus pais, é um mandamento com promessa para a sua vida, obedeça. で、第一に戒めとしてあなたは両親を大切にしないといけませんし、それに従わないといけません。Então, quando você começa a praticar a palavra de Deus na sua vida, no seu dia a dia, isso vai transformar todo o seu relacionamento com as pessoas. 人との関係性も変わっていくんです。Quando você ama a sua esposa, a Bíblia fala assim, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. あなたは妻を愛さないといけない、キリストが教会を愛したような態度を持たないといけないと教えられています。Sabe que isso é muito sério, amados. それはね、本当に真面目に教えているんです。Sabe, a igreja está falando de mim e de você. 私に対しても皆さん一人一人に語っていることです。Mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente muitas vezes não agradando a Deus, mesmo assim, Cristo, ele deu a sua vida por nós. 本当にね、私たちはね、いろんな失敗をするし、ふさわしくなくとも、キリストは自分の命を捧げました。Então, meus amados irmãos, mesmo que talvez sua esposa não seja aquela mulher de Deus, aquela mulher virtuosa do Provérbios 31, mas ame ela. もしあなたのパートナーが箴言31章に書いてあるようなしっかりとした妻ではなかったりとか、思慮深い人でもなくても、あなたは愛さないといけません。Mesmo que você tenha que sofrer para trazer a alegria, a felicidade, o equilíbrio no seu lar. 苦しくともあなたは喜びをもたらせるような存在にならないといけません。Isso foi o que Cristo fez. キリストはそれを行いました。Mas a mulher também ela tem que se submeter ao seu marido. で、女性ももちろん自分の夫に従わないといけません。E isso é a palavra de Deus. Se você tem que, quando o seu marido falar para você fazer algo, você tem que fazer. É a palavra de Deus. 聖書でも書いてある通り、あなたの夫が言ったことを言う通りに従わないといけません。Quantos lares que é invertido que é a mulher que manda no marido, não é verdade? いろんな家庭ではね、自分のね、妻の方が権威が高いと思われるところもあります。Bom, teve pouca risada dessa vez, né? Acho que os irmãos estão sofrendo bastante, né? この中でもそういった家庭があるかもしれません。Então, às vezes é a mulher que manda. 妻が夫に命令するようなところもあります。A Bíblia fala para você se submeter, se sujeitar, submeter, obedecer ao seu marido. ただ聖書では夫に従わないといけないと教えています。Respeitar ele como o sacerdote e como o líder do lar. 大祭司のかのようにリスペクトしないといけません。Nós todos pensamos diferente. Eu e a pastora Jennifer, nós temos pensamentos completamente diferentes. O nosso jeito de ser é totalmente diferente. 私たち夫婦はね、やっぱりですね、考えが全く異なることもあります。
Mas sabe quando a gente tromba, quando ela quer ir para a esquerda e eu quero ir para a direita, ela fala assim, você é o líder da casa, então eu sigo você, mesmo que eu quero ir para o outro lado. 例えば私が右の方向に行きたくて妻が左の方向に行きたいとなって意見が分かれるとしたら、私が右に行きたいと言ったら彼女はあなたが言ったならば私は従いましょうと言います。 Isso para mim é muito importante, muito importantíssimo para mim. 私にとってはとっても大切なことです。 Ser respeitado, ter alguém que ela confia na sua liderança, por mais que ela pense o contrário, ela acredita e confia e sabe que Deus deu essa responsabilidade para mim, não foi para ela. で神様が私に責任を与えてくださって、そして役割を与えてくださって自分をリーダーとして家庭のリーダーとしても尊敬していて自分の意見を尊重してくれるところに本当に感心します。 E eu procuro amar ela e me dar minha vida por ela, se eu precisar sofrer, se eu precisar trabalhar doente, qualquer coisa, o esforço que eu puder fazer por ela, eu vou fazer, porque eu amo ela. 私は本当に体中が痛くて苦しくても彼女に愛を注ぎますし、自分が本当に彼女に対して全身全霊で愛しています。 Então, quando você pratica a palavra de Deus, quando todo mundo quer obedecer a Deus, quando todo mundo quer praticar a palavra de Deus, as coisas começam a funcionar. 御言葉を教えていることにあなたは自分の人生に適応するならば人生が変わっていきます。 Então, a prática da palavra de Deus, ela é boa para nós. 私たちにとって御言葉は良いことです。だから御言葉を行いなさい。 A prática da palavra de Deus no meio do trabalho, o local onde você está cansado, quando você passa por estresse, mas você praticar a palavra de Deus no trabalho. であなたはいろんなことが起こるかもしれないんだけども御言葉を行うのであれば変わっていきます。 Quando você está cansado e tem um monte de gente estressada, cada um com seus problemas e todo mundo cansado, e é ali onde tem bastante problema, não é verdade? やっぱりねストレス抱えている人たちがいたりとか自分にストレスを抱えさせるような人もいて問題が生じることもあります。 Ultimamente o que eu mais escuto dos irmãos são problemas no trabalho. で兄弟姉妹の相談を受けるときにやっぱり一番聞くのは職場での問題についてです。 E eu sempre conto o meu testemunho das coisas que eu já passei, das afrontas que eu já enfrentei no meu trabalho, e por eu ter cumprido com a palavra de Deus, como que Deus me abençoou. 自分に対立したような人が職場にいたという証を私はいつもしていて、で神様がどう私に働いてくださったかいつも私は証ししています。 Assim como o Pablo pregou ontem, é muito fácil você vir na igreja e falar sobre o amor de Deus, amar o próximo, mas você não consegue amar o seu companheiro de trabalho. 昨日もパブロ兄弟が言われたようにあなたが神様のことを愛しているのに他の周りの人のことを全く無視してしまってはいけないということを教えました。 Então, quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala, quando alguém persegue nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar para aqueles que nos perseguem, tem que falar bem daqueles que falam mal da gente. A palavra de Deus nos ensina tudo o contrário do que a gente faz. 人を軽蔑することなく見下すことはなく、あなたは御言葉が何を教えているのかしっかりと心を止めないといけません。 Então, quando alguém vier, como foi pregado ontem, quando alguém vier com cara feia, quando alguém que te trata mal, você tem que tratar bem. あなたが昨日も言われたようにあなたに変な目で見られても変なことを言われてもあなたはしっかりと良い態度を持たないといけません。 Nós sempre falamos com os irmãos lá, quando a gente chega na fábrica, nós falamos ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu. Tem pessoas que respondem, tem pessoas que nunca respondem, na verdade. 職場に入るとあなたはいろんな人におはようございます、おはようございますと挨拶するんですけど、相手から挨拶が返ってこない時もあります。 E aqueles irmãos que são imaduros, que ainda não praticam a palavra de Deus, mas não falou bom dia para mim, não vou falar nunca mais. 御言葉を行わない人だったらもう挨拶したのに返ってこないからあんなやつに絶対挨拶しないぞと、決めてしまうことがあります。 Então, eu tô no Caixá faz 5 anos. で今もうね今働いているところで5年ほど働いています。 Ali tem uma pessoa que ela não me cumprimenta. 一人だけ私に全く挨拶しない人がいるんですね。 Posso estar eu e ele assim, ohayou gozaimasu. Faz como que se eu não existisse, como se fosse o vento fazendo algum barulho e segue a vida dele. Mas no outro dia eu vou lá, ohayou gozaimasu. Se eu encontro na saída, otsukare様様です。でねその人は私がね例えばおはようございますと言っても、まるで自分が存在しないかのように全く無視するし、いつも気持ちよく挨拶するけども全く無視するし、お疲れ様でしたと言っても、私が存在しないかのように無視するんですね。Faz 5 anos que ele faz isso, amados. もう5年もその態度を持っているんです。E faz 5 anos que eu continuo falando bom dia para ele. でも私はね、
5年間粘り強く私はね挨拶し続けてます。 Isso não me afeta, eu ser ignorado por ele não me afeta nada, não vai tirar minha alegria de Cristo. 無視されたところでね、私はねキリストによるその喜びがね奪われるわけではないんです。 Isso, meus amados, é algo muito importante que vocês têm que aprender. それはあなたはね学ばないといけません。 A sua vida ela não pode acabar por causa da atitude de um ou de outro. ね、そのあなたはねその相手次第でその変わってはいけないんです。 Você não tem que depender de pastor de Kiome, ou de irmão Kate, ou de irmão Pablo. その松山牧師次第だったりとか、その鈴木兄弟だったりとか、パブロ兄弟、次第でその変わってはいけないんです。 Porque se o dia que o Pablo falhar, o pastor Kiome falhar, acabou minha vida, eu vou sair da igreja, vou desviar. Não, você não deve pensar dessa maneira. 例えばね、その松山牧師やそのパブロ兄弟が何か過ちを犯して、もう私の人生は終わりだな、もう教会に行かないなんて考えてはいけないんです。 Você tem que olhar firmemente para Jesus Cristo, ele é perfeito e sempre será perfeito. イエス・キリストは完璧な方です。その方にね、その祈らないといけないし、望まないといけません。 Quando você olha para Cristo, então as pessoas, o seu pastor, ele pode pecar, ele pode adulterar, o líder do louvor ali pode também pecar, adulterar, as pessoas ao seu redor, elas podem cair em pecado, elas podem desviar, mas você continue andando firme, olhando para o autor e consumador da sua fé. 牧師もね、その賛美隊のリーダーだってその罪を犯すかもしれないし、姦淫を犯してしまうその危険性があります。でもそれだからといってあなたが変わることなく、あなたはね粘り強く固く立ってキリストへの信仰を持たないといけません。あなたは、信仰の始まりであり、そして信仰の完成者であるイエス・キリストをね一心に見つめないといけません。 Então isso é você andar segundo o manual de Deus, a palavra de Deus. 御言葉が教えていることにそのあなたは聞いて行わないといけません。 Nós não somos perfeitos, eu sou pastor, eu não sou perfeito, ainda tem muita coisa que eu estou aprendendo. 私は牧師であっても完璧な人物ではないので、その本当に今でも学んでいることがたくさんあります。 Esses dias, eu lembro que quando eu cheguei no serviço que eu estou fazendo, eu vi que eles faziam de uma forma ali, durante mais de 20 anos, faziam de uma forma que eu falei, mas essa forma é mais difícil, eu criei uma forma bem mais fácil. その例えば20年間ねその習慣を持っていたものにそのなかなかその習慣から離れることもね難しいことです。 E aí esses dias veio um novato lá, e ele, com uma semana ali, ele inventou uma forma melhor ainda que a que eu tinha feito. Aí eu fiquei maravilhado. 例えばその仕事の後輩がその入社して、その仕事のやり方がね自分よりねその素晴らしいいいやり方をやってる時にその私は感心します。 Então você nunca deve pensar que você sabe de tudo, porque uma pessoa ficou 20 anos ali, eu cheguei, fiquei alguns meses e mudei. Uma outra pessoa chegou, ficou uma semana e fez melhor do que eu, que já estou quase 1 ano e meio naquele local. あなたがねその20年間その同じ職場に勤めていてもその自分より後に入った人がねより良いやり方をねその考えうるかもしれないので、その自分がその職場において全部知ってるとは思わないでください。 Então nós nunca aprendemos tudo, amados. Nós sempre estamos aprendendo constantemente as coisas de Deus. Ela é assim também. 私たちはねそのずっとねその神様の御言葉をねその学び続けるようにそのどんな時でも学び続けないといけません。 Mas se você não sabe o que você deve mudar, como você vai mudar? じゃあどうやって私はねその変わることができるんでしょうか。 É por isso que é muito importante você conhecer a palavra de Deus, você vir na igreja. 御言葉を知るためにまず教会に来ることがね大事なことです。 Ontem teve uma palavra tremenda, maravilhosa. ね本当にねその素晴らしい御言葉、すごい御言葉に溢れてます。 Geralmente todos os cultos estão tendo recado de Deus para nossas vidas. で私たちの人生に教えているんですいつも。 Então, às vezes, a gente perde aquela palavra que nós precisamos para o nosso dia a dia, para você enfrentar o seu chefe, para você respeitar o seu professor na escola, para você respeitar o seu marido, para você amar a sua esposa. Essa palavra de Deus para a sua vida, para melhorar a sua vida. そのあなたはねその自分のパートナーに対するその態度だったりとか、その自分の上司だったり同僚だったり、そういった人たちに対するそのことをねその聖書は一つ一つ教えています。 Assim como o irmão pregou ontem, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. 昨日もねその兄弟がそのメッセージされたように、神様の御心はねよくて喜びで完全です。 Existe centro da vontade de Deus, é o melhor local para nós estarmos. もう私たちにとってね本当にねベストなものを与えられます。 Sansão, ele era uma pessoa que ele não andava segundo a vontade de Deus. ただその神様のその御心に従わない人、その歩まない人もいます。 Ele ia na vontade permissiva, ou seja, onde Deus permite, mas no final ainda acontece algo de bom. Vontade permissiva. ただねその御心ではなくてもその神様がその許されるようなその出来事がね様々あります。
Então ali Sansão, Deus falava para ele fazer uma coisa, ele ia fazer o contrário. Ele sempre ia fazendo as coisas contrárias até que um dia chegou a conta. で、その御心をね、その示されても、そのまあ従わないその人生を続けていたら、そのまあ、最終的にね、その悪い結果が招きます。Um dia aquele Sansão, que ele era o forte, que ele era o temível, que ele era respeitado, agora ele estava sem os seus, arrancaram os olhos dele fora, prenderam ele, fizeram ele de bobo e as pessoas se reuniam para zombar dele. で、そのまあ知識ではそのサムソンというものがいたんですけども、そのまあ結局はね、その従わなかったゆえにその弱ってしまったようなエピソードがあります。Isso acontece com todo cristão que era para ser uma bênção e acaba deixando, você abandona Deus, você acaba dando mau testemunho, as pessoas vão zombar de você, vai falar assim, olha, ele era crente, ia na igreja, era uma bênção, e hoje aí está comendo na mão do diabo. で、あなたはね、その一時期その本当にね、クリスチャンとして熱心にその生きていたかもしれなかったのに、そのとあることがきっかけでそのまあ弱ってしまうようなことがあったら、その周りの人にね、あの人はクリスチャンだったとか、まあ今はね、神様の祝福で生きていたのに、今は全くそうではないと、まあその悪いね、その証しをされてしまいます。Mas um dia Sansão ele pede, ele se arrepende, pede para Deus voltar a força dele, ainda que fosse custar a vida dele, mas ele pede para que Deus desse a força dele uma só vez para que ele pudesse cumprir com a missão dele, que era derrotar os inimigos. で、サムソンはね、その敵を滅ぼすそのミッションを果たすために最後にその神様の力を受けるようにその祈りました。Então, o plano perfeito, a vontade de Deus na vida de Sansão não era que Sansão perdesse os seus olhos, não era que Sansão vivesse na prostituição, não era para que Sansão ele morresse no dia da sua maior vitória. で、サムソンはね、そのまあ彼がそのまあ弱ってしまったりとか、その目を失ってしまったりとか、不貧困に落ちてしまうとか、そういった生き方をすることが神様の御心ではなかったです。Então, ali quando ele se arrepende, então ele ainda consegue cumprir a sua missão, mas não foi a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida dele. 彼が生きていたそのまあスタイルはね、その神様のその良くて喜ばれ、そして完全であるその御心に生きてはいなかったです。Isso é o que acontece na vida da maioria das pessoas, porque elas não obedecem a Deus, elas não seguem, elas não fazem a parte dela, não andam segundo a palavra de Deus. で、そういった人たちもやっぱりその神様の御言葉に従わないから、同じようなね、その悲惨な目に遭ってしまうことがあります。Por isso, meus amados, faça a sua parte. だからあなたのやるべきことを行ってください。A Bíblia fala assim também sobre o esforço. Vamos ver aqui em Mateus 11. まあ、努力についてもそのマタイの福音書11章で教えています。Mateus 11:12. 11章の12節。Diz assim: Desde os dias de João Batista até agora faz-se violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。 Então aqui no original aqui as palavras umas palavras difíceis, biaitai e harpazousen, né? Fala assim de pessoas que são fortes, impetuosas, e harpazousen fala de você pegar algo com muita força. まあそのオリジナルではそのまあ強力なねその強い力を持っている者がその激しくその奪い取ってしまうと教えてます。 Então, meus amados, a palavra de Deus está explicando que as coisas de Deus, o reino de Deus, você tem que lutar, você tem que se esforçar, você tem que puxar pela força. Existe um grande esforço para você tê-lo. で、あなたはねその神の御国をね、あなたは自分にその引き寄せるためにはね、その強い力であなたはね頑張らないといけないんです。 Em Lucas, ルカの福音書 Lucas no capítulo 13, 13章 versículo 23 e 24, fala assim: Perguntou-lhe um homem, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vou-lhe digo que muitos procurarão entrar e não poderão. ルカの福音書13章の23節と24節。するとある人が言った。主よ、救われる人は少ないのですか？イエスは人々に言われた。狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。 Aqui há uma curiosidade que muitas pessoas têm isso. Quantas pessoas vão ser salvas, será? まあその多くの人たちがね気になることはね、その一体何人もの人たちがその救われるだろうかと考えます。 Então, se Jesus voltasse aqui na igreja, quantos por cento você acha que subiria? もしその今すぐ、教会がその敬挙されたとしたら、ここの何%の人たちの割合がその天に昇ることができると思いますか？ Então, isso é uma curiosidade para muitas pessoas. まあそれはね、その多くの人々にとってはね、興味深いトピックです。
E aí Jesus ele dá uma resposta, ele não fala de porcentagem, ele fala assim, se esforça também. Se esforça para entrar pela porta estreita. まあ、救われる人のその割合をそのイエス様は言ったのではなくて、狭い門から入るように努めなさい、努力しなさいと、教えてます。Ontem teve aqui o teatro, né, de você ficar na zona de conforto, né? で、そのまあ昨日もね、その演劇でも興味深いその演劇をされました。A gente tem que sair dessa zona de conforto, meus amados. あなたはね、そのまあコンフォートゾーンからね、抜け出さないといけないんです。Então você tem que se esforçar. O reino de Deus é tomado por esforço, amados. あなたは努力をしないといけません。Esforço ele traz cansaço, o esforço traz fadiga. Quem se esforça muito está sempre cansado, fadigado, mas continua lutando. まあ頑張ることはね、やっぱり疲れてしまうことがあるんですけども、それでもね、続けないといけません。 Os irmãos falam, pastor, mas como que o pastor consegue? Às vezes dorme 4, 5 horas só a semana inteira, e como que consegue ir vai trabalhar, e às vezes faz zanhô, como que consegue? 牧師、あなたはその平均のその睡眠時間が4、5時間で、そのまあ残業もずっとしているのにどうやってそんな頑張れるんですかと。É por causa do esforço. Por mais que você está cansado, você luta, começa a lutar, você vai criando uma resistência. あなたはね、そのまあ本当に努力をし続けないといけないんです。 É a mesma coisa a academia. Quando você entra na academia, você pega ali 10 quilos e o seu braço já dói, você pensa que é o fim do mundo e não vai conseguir fazer aquilo. まあジムに行ってそのまあダンベルを持ち上げる時でも同じです。 Mas se todo dia você vai levantando aqueles 10 quilos, dali 20 dias, um mês, esses 10 quilos ficam leves, aí você sobe para 15, e mais 30 dias ali ele fica leve, você sobe para 20, a hora que você vê, você está levantando aí 30, 40 quilos com um braço só. ね、そのまあ最初はね、軽いものでもやっぱり重いかもしれないんですけども、ずっとね努力をしてそのジムに通い続けるのであれば、徐々に重いものもね持ち上げられるようになります。 Mesma coisa, existe muitos trabalhos, às vezes a gente chega na fábrica e você vai fazer algum tipo de trabalho, você pensa, isso aqui é muito peso, é difícil, eu não vou aguentar, você pensa, mas você luta, você continua, você precisa, você se esforça, e passa ali 3 meses, você se acostuma, o seu corpo cria a resistência, a musculatura para exercitar aquele trabalho. まあ新しい職場に行ってそのまあこの仕事内容きついんじゃないか、自分にはできないんじゃないかと思ってしまうかもしれないんですけども、一定期間過ぎると、まあその仕事に慣れてきたりとか、そのまあ作業も慣れるようになってきます。 A vida espiritual é da mesma maneira. Quando vem as adversidades, se você enfrenta elas, se você luta, você vai se tornando uma pessoa forte. Mas se você corre, se você foge, se você se acovarda, você nunca vai crescer espiritualmente. 霊的な戦いでも同じで、あなたはね、その霊的な戦いがあるのに、あなたはそこで、まあ、成長するきっかけがあるんですけど、そうではなくてあなたは逃げたりとか、ずっと怠けていたりとか、まあ、戦うことを拒み続けるのであれば、まあ、残念ながら成長することはできないんです。 Então faça a sua parte e se esforce. やるべきことをやって努力をしなさい。 Quer se tornar uma pessoa forte, resista e se esforce. 強いものになりたいのであれば、粘り強く頑張り続けてください。 Na continuação, fala assim: quando o pai de família se levantar, cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. 25節から28節までお読みします。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方は外に立って戸を叩き始め、ご主人様開けてくださいと言っても、主人はお前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりしていました。またあなたは私たちの大通りで教えてくださいました。しかし主人はあなた方に言います。お前たちがどこのものか私は知らない。不義を行う者たち、みんな私から離れていけ。あなた方はアブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです。Aqui é uma passagem muito interessante, aqui é bem profundo que Deus está falando aqui. Fala que um dia a porta vai ser fechada e as pessoas vão chegar diante de Deus e abre-nos a porta, deixa-nos entrar, e Deus vai falar assim: eu não conheço vocês. ここらはね、本当に真剣なことを言っていて、主がね、戸を閉めてしまった時には、主よ、扉を開けてください、私を入れてくださいと言っても、主がお前たちがどこのものか私は知らないと言います。
E as pessoas vão falar, mas Senhor, como o Senhor não conhece a gente? A gente ia na igreja de vez em quando, a gente tomava a Santa Ceia de vez em quando, a gente escutava as palavras de Deus de vez em quando. 私はその礼拝に参加していたじゃないですか。私はね、その御言葉を聞いていて、たまにその生産式に参加していたじゃないですか。と、言います。 Aqui ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade, que pratica o mal, que pratica o pecado. でもそういったことを言ってもその答えは、不義を行う者たち、私から皆離れていけと言います。 Isso é algo que está fora de moda hoje em dia na igreja. O irmão pregou ontem sobre santidade, santificação. A Bíblia fala assim que sem santificação ninguém verá a Deus. で昨日もパブロ兄弟が言ったように、その自分の人生を性別しないといけません。自分が聖なるものにならないといけません。もしその自分が性別しなければ、誰一人として神を見ることはできないんです。 Aí as pessoas acham que ela pode ficar no pecado, e fala assim, não, eu sou salvo. Jesus deu a sua vida para mim, morreu na cruz, eu sou salvo e continua no pecado. Não há arrependimento, vive praticando a iniquidade. まあ私は救われているからね、そのまま罪を行うこともできる、罪を楽しむことができる、救われているんだからと油断していても、あなたはね、決してその救われていることができないし、その真の悔い改めもできていないんです。 E aqui é interessante que no versículo 28 fala assim, haverá choro e ranger dos dentes. Quando as pessoas veem ali Abraão, Isaac e Jacó, vai ver as pessoas de Deus indo para o céu, para a eternidade, e os outros vão estar indo para o inferno. 28節ではそのアブラハムやイサク、ヤコブ、あとはその全ての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちはね、外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりしてしまうということを教えています。 Misto de tristeza, misto de remorso, de querer voltar no passado, voltar no tempo e corrigir as coisas, mas agora já está na condenação final e já não há mais o que fazer. もうその姿を見て、その自分は過去のことを悔い改めて過去に戻りたいと思っても戻れないし、罪に定められてしまいます。 O que eu aprendo aqui também é que os que não são salvos vão ver os que são salvos. Olha só que coisa. 救われていない者たちは救われている者のその姿を見ます。 Naquele dia você vai saber a porcentagem da igreja aqui, quem que foi para o céu e quem que não foi para o céu. そこでその何人もの人がそのこの教会の中でその天国に行ったのかというその割合を知ることができます。 E quando, em outra passagem, Jesus fala assim de se assentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, aquelas pessoas de Deus que a gente lê na Bíblia, que a gente admira. Eu sempre falo do Elias, um profeta de Deus que fazia cair o fogo do céu, e a gente vai sentar numa mesa e comer com eles. そのアブラハムやそのイサク、ヤコブ、あとはその預言者たちと一緒にね、その同じ食卓を囲んでいて、例えばあなたがね、その預言者エリアをね、憧れていたとしたら、その憧れの人と一緒にね、一緒に食卓を囲むことができるんです。 Mas aqueles que ignoraram a palavra de Deus, que continuaram praticando a iniquidade, vão só ver de longe e vão se despedir. Ali vai ser a separação deles. それは救われた人の、訪れる出来事なんですけども、救われてない者たちは罪に定められて、同じような状況をね、生きることができないんです。 Então, meus amados, isso aqui é muito sério. Está falando da nossa salvação, onde foi falado, nós temos que ser salvos. 昨日も言われたように、あなたは救われていないといけません。 Não adianta nada você vir 10 anos na igreja e se você continua praticando a iniquidade, você continua ignorando a palavra de Deus, nunca você vai ser salvo. 10年間もその教会に通っていて礼拝に参加しているのに救われてなければ意味がないんです。 Se você ouve a palavra de Deus e na sua vida não está mudando, tem algo de errado com você. 御言葉を聞いているのにその自分の人生が変わっていないのであれば何かが間違っています。 Porque as pessoas que realmente abrem o seu coração para Deus começam a ter uma mudança de vida. 自分の人生がね変わることを望んでいるのであれば神様に自分の心の扉を開くはずです。 E as pessoas elas vão encontrar você e vai falar assim, mas como você mudou? 多くの人たちはねそのあなたの変化を見てどうやって変わったんだろうと思われます。 Você mudou seu jeito de agir, você mudou seu jeito de pensar, você mudou seu jeito de pensar, você foi transformado. あなたの態度が変わっていると、あなたの考えが変わっている、どうやって変わったんだろうと。 Então, meus amados, quem anda com Jesus tem mudança de vida. イエス・キリストと生きる者は変わります。 Deus ele deu para nós algo muito importante, que vamos estar falando agora sobre a nossa escolha, sobre o poder de escolher, o livre-arbítrio que nós temos. でこれから選択することの力だったりとか、私たちには自由な選択権があることを話したいと思います。 Isso aqui sempre existiu. Quando você vê a queda de Satanás, ele teve o livre-arbítrio entre adorar a Deus ou ele querer tomar o lugar de Deus. Ele não ser livre que toma decisão por si só. で悪魔も神様に賛美をするのか、それとも自分をね崇めるのかという自由なね選択権もありました。
E agora, quando é criado Adão e Eva também, eles tinham uma regra ali, mas eram livres. Eles podiam escolher se querer obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. アダムとエバもその自由な選択権があって、その神様が言ったそのルールに従うか従わないかというそのルール、選択権がありました。Caim, ele tinha essa liberdade de escolha. Quando Deus fala assim, olha, o pecado está batendo na porta do seu coração, você tem que dominar isso. Ele tinha a escolha de poder matar o irmão dele ou deixar viver o irmão dele. カインもその神様がその彼にあなたの心にその罪が叩いているということを話をしたときに、彼はその自分の弟をね殺すか殺さないかというその選択権もありました。Esse negócio de livre-arbítrio, meus amados, é algo que é muito forte, é o que Deus deu para nós. でその選択するということのその力というのは本当にねその神様が与えられた力の中でも最も強い力です。Eu vou te dar esse exemplo de Caim e Abel. Abel era justo, Abel era uma pessoa que oferecia algo que era agradável a Deus. Mas quando o Caim quis matar ele, Deus ele somente falou no coração de Caim, mas Deus não mandou nenhum anjo, Deus não segurou a pedra, Deus não fez nada por causa da força do livre-arbítrio que Deus deu. でそのカインとアベルのその例えを用いると、そのアベルはね義人だったんですけども、その態度にその嫉妬してしまって、そのカインはね殺すというその選択をしてしまったんですけども、決してね神様は彼がその決断を下すためにいろんな、人を使わしたのではなくて、その心に語っていて、彼はそのチョイスをしてしまったんです。Sabe os problemas que tem em casamento? Porque uma pessoa quer servir a Deus, às vezes o marido quer servir a Deus, ou a mulher quer servir a Deus, e o outro não quer. O outro ele tem o livre-arbítrio, ele tem algo que Deus deu, uma livre escolha. Se ele quiser escolher o errado, por mais que você busque a Deus, por mais que você jejue, por mais que você ore, não vai resolver nada porque você não consegue mudar a escolha da outra pessoa. でその夫婦で神様に従っていても間違いを犯してしまうことがあります。それで自分がね変わることができないということも、残念ながら結果が招きます。Então, nessa geração aqui, existem muitos casamentos que estão sendo desfeitos por causa do livre-arbítrio. Não é porque um lado não está buscando a Deus. Às vezes tem homens de Deus, mulher de Deus, de oração, que busca, mas o outro é o contrário. そういった結果になってしまうのはやっぱり夫婦のどちらかが神様の人として生きていて祈ったり断食をするのに、もう片方がそうではないということが、よくあるからなんです。A Bíblia fala assim que dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Está falando de um casal. で聖書の教えているように軽挙が起こるときには寝室にいる2人のうちどちらかが天に行く可能性があることを指摘しています。Está falando de um que vai morar no céu e outro que não vai morar no céu. 片方が天国に生きて、もう片方は天国から離れてしまうということを教えています。Por causa desse livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha, o povo de Israel ele tinha liberdade de escolha. Deus fala assim: olha, eu tomo os céus como testemunha que eu propus para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E eu ainda falo para vocês: escolhe a vida, escolhe a bênção, porque vocês vão escolher a maldição e a morte. 旧約聖書の新明記でも教えているように、神様はイスラエルの民たちにあなた方の前に命と死を、あなたの前に置く、祝福と恵みと呪いをあなたの前に置く。ですが、その神様は命を選びなさいと語りました。Então, amados, escolha a vida, escolha a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Escolha a palavra de Deus, amados. イエス・キリストの道、真理、命です。イエス・キリストを選んでください。命を選んでください。Porque você vai escolher passar a eternidade longe de Deus, no inferno, sofrendo. もし選ばないのであれば、あなたは永遠に神から離れてしまう人生になってしまうし、永遠の地獄、罪の裁きにあなたはひどい目に遭ってしまいます。Você acha que existe algum prazer nessa terra, algum bem nessa terra que vai valer a pena esse sofrimento eterno no inferno? あなたは地獄という永遠の罰を受けることに何か価値を見出すことはできるんでしょうか？ Não, amados, não vale a pena. 全くないんです。Busque a Deus, pague o preço, obedeça a Deus. 代償を払って神様を一番に求めてください。Como foi pregado ontem, Deus, a vontade de Deus, ela vai fazer você ter que renunciar a muitas coisas. 昨日もね、メッセージされたように、あなたはね、神様の御心ならば、多くのものを手放さないといけない、多くのものを諦めないといけません。Vai chegar um dia que Deus vai falar coisas que você nem imagina e você vai ter que jogar fora. もう自分がね、想像したくない、想像しなかったもの、考えたくもない、できれば手放したくないものを手放さないといけないことがあります。Eu sempre falo para os jovens, né? Quando eu era jovem,
Deus falou para mim assim, ó, você vai jogar tudo os seus videogames, você gasta muitas horas do seu dia nesse game. O seu fim de semana você fica o dia inteiro jogando game. Se alguém passa perto de você e dá errado no game, você xinga, você fica bravo, você vai jogar fora esse daí. で、私がね、若かった頃、若者たちにもよく話をするんですけども、昔は私はビデオゲームをよくしていたんですね。で、ビデオゲームをしていて、怒ったりとか、良くない感情がやっぱり芽生えてしまうことがありました。で、神様が私に御心を示した時に、あなたはビデオゲームをもう捨てないといけない、手放さないといけない、手放しなさいと言いました。Eu era daquelas pessoas que jogavam game até o olho arder, até ficar com dor de cabeça, você ia dormir. Até o cérebro desligar demorava umas 2, 3 horas para desligar para você conseguir dormir. Eu era desse tipo de pessoa. もう私はね、睡眠時間をね、削ってでもよくゲームしていたし、頭が痛くなってしまうほどゲームをしてました。Aí Deus falou assim, não, você vai jogar isso daí. それで私が一番好きだったものを捨てなさいと言いました。E aí eu chego naquele negócio, uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas agora eu tenho Deus, algo que me trouxe esperança de vida, me trouxe alegria, e eu estou ali dividido, mas eu falo, eu vou obedecer a Deus. 命じたことに従うという決心した時に私はもっと素晴らしいものを見出しました。それがイエス・キリストです。O Fabinho tá ali, acho que ele lembra dessa. Acho que aquele ali ajudou eu a quebrar o Depois ele dá o testemunho aqui, ó, o Fabinho. Tava nós lá quebrando. Era martelinho? Nem lembro que nós usamos lá. Martelo. Lá. ファビオ兄弟もね、同じような証があって、ハンマーを使って壊したという話もあります。Mas depois que eu quebrei meus games, aí então, aquelas muitas horas que eu usava na semana, um fim de semana que eu gastava ali umas 15 horas jogando game, no meio da semana umas 2 horas por dia, aí começou a sobrar muito tempo. 私は週末ね、15時間ぐらいゲームに費やしていたんですけども、ゲームを捨てた時にはもうたくさんの時間がね、余りました。Aí eu comecei a estudar, minha cabeça está vazia, vou encher de estudo, eu comecei a estudar. Comprei livro naquela época de hardware, de montar computador, eu li aqueles livros, pegava um computador, desmontava, montava, comecei a mexer, aprender um monte de coisa, ler a Bíblia, estudar, eu comecei a estudar um monte de coisa. で、私はね、そこで勉強をする時間を費やしたんですね。本当にね、たくさんの時間が余ったので、勉強することにね、時間を注ぐことができたんです。Como me fez bem obedecer à voz de Deus. 神様の御心にね、神様の御声に従うということはどれだけ良いことなんでしょうか。Então, meus amados, quando você obedece a Deus, Deus vai falar, você vai ter que renunciar a muitas coisas que você gosta. あなたは神様の御声に従うのであれば、たくさんのことをね、手放さないといけません。Mas Deus, ele sabe aquilo que realmente é bom para você. でもそれがあなたにとってのベストです。Tem pessoa que chega toda espinhada para o pastor, tá tudo dando errado na vida, mas não tem coragem de renunciar a essas coisas. でもね、手放す勇気だったり、力がないと感じてしまう人もいます。Então, meus amados, às vezes tem muitas coisas práticas que você tem no seu dia a dia, coisas que você vê, que você olha, que te trazem mal. で、自分にとってね、悪影響を及ぼすものをよくね、洗い出さないといけません。Uma vez eu fui na casa de um pastor, ele não está aqui, não é dessa igreja. E eles estavam vendo ali aquelas lutas de luta livre, né? で、私はね、この教会とは別の牧師のところに行ったんですけども、その牧師さんが、プロレスがね、好きな人でした。Aí um dia teve um problema na igreja, e esse pastor falou assim, olha, eu vou bater nesse irmão, eu vou bater em quem é amigo desse irmão, porque era aquilo que ele via. で、別の人がね、あの人を殴ってしまいたいとか、そういったね、話をしてました。Então, a boca fala do que está cheio o nosso coração. Se você fica vendo violência, se você fica vendo pornografia, o seu coração vai se encher de violência, vai se encher de lascívia, vai se encher das coisas que você vê. そこから分かるようにね、あなたがね、例えば喧嘩ばかりのものを見たりとか、暴力的なものだったりとか、ポルノばっかり見てしまったのであれば、あなたの心はね、暴力に満ちてしまうし、あとはね、不貧困に満ちてしまいます。Então, existem coisas que você tem que cortar, você tem que lutar, você tem que deixar. あなたはそれをね、断ち切らないといけないし、それを捨てないといけません。E como foi falado ontem, você tem que obedecer a Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. 昨日言われたように、あなたはね、神様に従って御霊に満たされないといけません。Vamos terminar aqui com decisão. 決断について話をして終わりたいと思いま Sobre す。decisão. その決断についてです。Hoje, quando a gente fala de amor, a gente começou com um versículo falando assim, fazer as suas obras com amor. で、今日もね、話をされたように、愛を持って、行いなさいとおっしゃってます。E hoje, o amor que as pessoas conhecem, eles pensam que é um sentimento que vem involuntariamente. 何かね、自分では積極的には生まれない芽生えないようなものだと思います。
Mas se ele é involuntário, então como que Deus ele vai te dar um mandamento para amar a Deus e amar o próximo? Se seria um sentimento involuntário, não teria lógica. で、自分がね、やる気がなければ、いかにして愛を持って行いなさい、自分の周りの人、隣人を愛しなさい、両親を愛しなさいという命令に従うことができるんでしょうか。O amor ele é como uma decisão que você toma. 愛はね、あなたが持つべき決断のものです。Assim como eu estava falando com os irmãos esses dias, num casamento, quando você casa, você toma uma decisão, você faz um voto com aquela pessoa. その決断というのはね、分かりやすく言うと、結婚式をするときに一生涯共に生きることを、ね、請願することですね。Quando você vai colocar na sua aliança, você faz um voto, você promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. で、あなたはね、指輪をするときには、そこではいい時でも悪い時でも、疲れている時でも疲れていない時でも、本当に貧しくても、豊かに生きていても、愛し続けるという誓いを示す証拠です。そこに結婚指輪が意味が込められています。Então você toma uma decisão de fidelidade para essa pessoa. その人に対する忠実性をね、示しているんです。É a pessoa que você escolheu あなたがね、それを決断したのです。para andar com você a vida inteira. その人と一生涯生きるために。Mas o que acontece na geração de hoje, onde as pessoas elas deixam esse sentimento, elas não fecham as brechas, e por isso que elas acabam se envolvendo com outras pessoas. 今時の人たちはね、そのね、誓いを忘れてしまって、不倫をしてしまうんです。Porque sempre vai existir, se você procurar num mundo de 8 bilhões de pessoas, talvez você vai achar alguém que é mais jovem que o seu marido, que a sua esposa, talvez vai ser mais bonito que o seu marido e que a sua esposa, talvez vai ter mais conhecimento que o seu marido e que a sua esposa, talvez vai ter mais condições financeiras do que o seu marido e com a esposa. Tem 8 bilhões de pessoas nesse mundo. この世界の人口では80億人の人々がいますね。もしかしたら自分のパートナーよりもかっこいいかもしれない人がいるかもしれないし、美しい人がいるかもしれない、頭がいい人がいるかもしれないんです。Então, se você for atrás disso, você vai encontrar uma pessoa assim. そういう人にね、出会うかもしれません。Mas quando você tomou uma decisão de você amar, na minha aliança tem aqui, pastor, tem escrito Jennifer, eu prometo que eu vou ser fiel a você até a morte. 私はね、ジェニフェル牧師と出会った時に、私はね、死ぬまで愛し続けるという誓いをね、今も保っているんです。Então nós fechamos as portas para outra oportunidade, para uma outra ocasião. もう別の可能性を一切すべて閉めました。A mesma coisa nós temos que ser com Deus, nós temos que fechar as portas para as coisas desse mundo e colocar Deus em primeiro lugar, é uma decisão. あなたはね、神様を第一に従うことで、神様を第一に求めることで、あなたはね、すべてのこの世のものの可能性をすべて閉めないといけません。E nós temos que decidir amar o nosso próximo, amar o seu irmão da esquerda, da direita, a pessoa que trabalha com você, que Cristo morreu por ela também. あなたの隣人のことを愛さないといけないし、自分の周りの人のことも愛さないといけません。なぜならば、キリストはその人のためにも死んだからです。É algo que exige uma prática, exige um esforço. で、その決断をね、行う力がね、生まれてきます。Faça a sua parte. やるべきことを行いなさい。Hoje, como é culto de Santa Ceia, Jesus ele morreu na cruz no meu e no seu lugar. 今日は聖餐式なんですけども、イエス様は、私のためにも皆さんのために十字架で死なれました。Ele abriu o caminho. 道をね、開かれました。E agora a nossa parte é nós cremos, aceitá-lo e andar nesse caminho. 私たちのやるべきことは、それを受け入れて、信じて、そしてキリストと共に生きることです。Faça a sua parte. やるべきことを行ってください。Amém? Vamos nos colocar de pé. ご起立ください。Se alguém tem desejo de receber oração antes de tomar a Santa Ceia, dê um passo à frente, nós vamos orar pela sua vida. もしね、聖餐式を行う前に祈ってほしいという方がいましたら、前にお越しください。Ou se Deus está falando no seu coração, você sentiu o desejo de receber uma oração, também venha. もしね、何かのね、決断を、したいという方がいましたら、前にお越しください。Sempre obedeça a palavra de Deus. 神様の御言葉をいつも従ってください。Sempre obedeça a voz de Deus. 御声にいつも従ってください。E muitas vezes Deus vai falar assim, ó, deixa isso, abandona isso e faça aquilo. 神様はね、あれこれを捨てて手放してこれを行いなさいと命じます。E quando você obedecer a Deus, você vai ver que vai vir uma paz que excede todo o entendimento. それを従うときにあなたはね、本当にね、全知を持って、そしてね、平安をね、あなたは得ることができるんです。E aí vai começar a acontecer coisas na sua vida, como foi falado ontem, você vai descobrir o seu ministério em Deus. そうすることで昨日言われたようにあなたの奉仕をね、見出すことができます。Para que você é jovem, você vai conseguir casar com uma esposa boa, com um esposo bom. 若者に対しても
誰と結婚するのか、いつ結婚するのか、ベストな、ね、パートナーを見出すことができます。Já já é o Pablo, né? パブロ兄弟はもう見出したみたいです。Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso e tem o melhor para nossas vidas. ね、本当にね、神様はね、本当に素晴らしい、ものをね、用いてくださります。与えられます。Você nunca perde em obedecer a Deus, amém? それをね、手放してはいけません。軽蔑してはいけません。大切にしてください。祈りましょう。